Boa tarde. No Espaço Livre desta quarta-feira, dia 22, o nosso entrevistado é o economista Telmo Godinho de Oliveira, que é também presidente do Sindicato Rural de Ouro Fino e gentilmente nos atendeu para esse bate-papo aqui no Espaço Livre de hoje. Senhor Telmo, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Livre, à Rádio Difusora, uma boa tarde. E nós gostaríamos, num primeiro momento, que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre a criação desse sindicato, há quantos anos ele existe no município. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. E é uma alegria estar aqui novamente na Rádio Difusora, nossa grande parceira, tem nos ajudado muito na divulgação dos nossos cursos. Então a gente realmente se sente muito honrado com essa visita. E também por tratar dos assuntos da nossa entidade, que é o Sindicato Rural dos Produtores Rurais. Por sorte, nós temos também um Sindicato dos Trabalhadores Rurais, liderado pelo nosso grande amigo Aristides, que por sinal quero transmitir a ele meus votos de felicidades pelo seu aniversário de ontem, né? Tem feito um grande trabalho em Ouro Fino. O Sindicato dos Produtores Rurais é um sindicato fundado há mais de 40 anos, foi liderado por grandes produtores de Ouro Fino, né? Todo mundo sabe disso. O sindicato teve fases muito boas, teve inclusive áreas aqui destinadas à feira agropecuária, uma série de coisas, quer dizer, teve no auge. Infelizmente, nós acabamos perdendo tudo isso no decorrer do tempo, no decorrer de gestões, alguns abandonos até ao sindicato. Então, o sindicato teve algumas alternâncias dessa forma e até certo ponto, lamentavelmente. Mas estamos aí. Ouro Fino é uma cidade onde a economia é diversificada, não depende só do setor agropecuário, nós temos um comércio bom, temos o setor industrial, a área de serviços e o setor agropecuário, né? O setor do agronegócio. Isso não quer dizer que não é um setor importante em Ouro Fino. Claro que o setor do agronegócio é muito importante em Ouro Fino. Às vezes o pessoal não liga o café com o setor do agronegócio porque tem as indústrias ligadas a essa área. Mas, na verdade, muita gente até não entende a função do sindicato. O sindicato é o órgão que defende o interesse dos produtores rurais junto aos órgãos municipais, estaduais e federais e vive aí na luta também da defesa da classe. Nós sabemos que essa área ela é muito complicada e há até interesses internacionais para baixar os nossos preços, para bagunçar o nosso setor produtivo, favorecendo dessa forma a produção de outros países. A gente sabe muito bem disso. Hoje isso melhorou muito porque há uma diversificação de demanda muito grande, onde os produtores, de um modo geral, não estão conseguindo até atender as demandas. Então melhorou, né? Então muita gente não percebe essa importância do sindicato. Às vezes uma defesa de preço, lá a nível de Brasília, a nível de Organização Mundial da Alimentação, o sindicato, através da FAENG, através da CNA, estão aí defendendo os interesses dos produtores. Embora nem sempre é percebido aqui na base, mas o produtor tem que levar em consideração essa questão, porque senão nós ficamos desamparados e até levando a algumas desvantagens em relação a muita coisa. Por exemplo, o crédito. É claro que a FAENG, sindicato, CNA sempre lutar por juros menores e um volume de dinheiro maior para atender as demandas do setor. Isso é uma luta nossa, né? Hoje, felizmente, o Brasil dispõe de bastante crédito, os dirigentes perceberam a importância do setor agronegócio, que praticamente sustenta, né, a nossa balança comercial, e
a gente até tem notícias de que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deu um enfoque muito grande no setor agropecuário. Por quê? Porque é um dos setores que emprega muito. Quer dizer, indiretamente está aí absorvendo mão de obra. Segundo, faz parte do PIB, no caso de Minas Gerais, perde aí talvez para a área de mineração, algumas coisas, mas é um setor muito importante também para a economia brasileira. Então, essa é a importância que nós damos ao sindicato. Em Ouro Fino, como eu disse, é uma economia mais ou menos diversificada, então nem sempre há uma união maior dos produtores, como acontece em outros estados. A minha origem é Mato Grosso do Sul, onde o sindicato lá, por natureza, é muito forte, porque é ali que está concentradas as atividades até do estado e das cidades. Então os sindicatos são muito fortalecidos. A ministra da Agricultura atual é da minha terra, de Campo Grande, gente conhecida, sabe de toda a luta sindical, né? E ela tem valorizado o nosso setor, o próprio sindicato, mas nós perdemos com essa reforma da Previdência a contribuição obrigatória. Isso prejudicou muito o sindicato rural, né? Porque nós tínhamos receita em função disso. E agora o sindicato não dispõe mais dessa contribuição obrigatória, né? Então isso não deixou de criar uma série de problemas para o nosso sindicato. Então, o caminho é mais ou menos esse, é um caminho de luta, de perseguir aí o que é bom para a nossa cidade, para a nossa região. A gente percebe que o setor tem um potencial muito grande. Ouro Fino está localizado numa região privilegiada, porque nós estamos aqui perto de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e temos um clima fantástico também. Nós podemos tornar-se grandes produtores de frutas, de hortaliças, de pequenos animais, enfim, Ouro Fino, eu acredito que é aquela região que não dá aquilo que não planta e que não faz. Nós temos espaço para tudo aqui. No Espaço Livre de hoje, conversando com Telmo Godinho de Oliveira, presidente do Sindicato Rural. O senhor falou agora há pouco a respeito do governador Zema. Nós estamos aí também com um novo presidente, que é Jair Bolsonaro, e muitas expectativas em relação ao que pode acontecer, pode vir a acontecer para beneficiar o produtor rural, para poder incentivar a produção. As expectativas de vocês assim em relação ao futuro do país? Cláudio, a expectativa são as melhores possíveis. É claro que nós dependemos de um cenário nacional e internacional, mas a gente está otimista, primeiro porque a ministra da Agricultura é da área, ela é uma pessoa que tem um prestígio muito forte junto ao presidente, e ela, pelo jeito, tem agido no sentido de ajudar o setor e ajudar o Brasil. Nós vivemos de quê? De demanda. O setor vive de demanda. E essa área a gente percebe que vem melhorando. Não na nossa maior expectativa, porque o que a gente percebe, e muita gente às vezes não vê essa questão, é que a produção rural, primeiro, ela tem um custo, a gente tem uma série de dificuldades, até de estrada, de clima, de comercialização. Então, é um produto que envolve muito risco, né? E a gente fala assim, bom, mas o leite não vale nada. Relativamente o leite não vale nada, só para ter uma ideia. Vai comprar um copo d'água, você vê quanto custa.
E 1 litro de leite ou um copo de leite praticamente não vale nada para o produtor relativamente. Mas a gente costuma falar também que até certo ponto o produtor é culpado, porque nós produzimos muito. Se a gente produzisse menos, provavelmente nosso produto ia ter mais valor. Mas como nós produzimos muito, e até certo ponto, é incrível a gente falar isso, mas o nosso setor não é tão organizado assim. Porque, veja bem, o Brasil teria que ter um planejamento de produção, um planejamento de comercialização, e a partir daí zonear o país para facilitar até em questão de custo, de venda, de uma série de coisas. Não, a gente, infelizmente, cada um vai produzindo, às vezes muita gente produz batata, o preço vai lá embaixo, né? E produz muito leite, e assim vai, né? Então, não é um setor tão organizado assim como a gente acha que deveria ser, né? E claro que a gente percebe que isso deveria ser feito até a partir dos municípios, né? Por exemplo, qual é a vocação de Ouro Fino? Quanto nós precisamos produzir, né? Qual é o plano de desenvolvimento de Ouro Fino para o setor, né? Inclusive, eu sofro muito com relação a isso, porque nós demandamos recursos do Senar para aplicar em Ouro Fino, para os produtores e para os trabalhadores. E o Senar sempre está vamos dizer assim, está me cutucando. Godinho, qual é o plano de desenvolvimento de Ouro Fino? Você quer dinheiro para isso por quê? Aonde vocês querem chegar? Então eu fico meio perdido nesses aspectos também. Claro que um planejamento de desenvolvimento do município não depende só do sindicato. Depende de todas as entidades envolvidas, inclusive o próprio gestor municipal, em conjunto com o estadual e até federal, né? Então não é tão fácil assim. O senhor tocou numa questão bastante importante, que toda vez que a gente ouve falar determinado município apoia a agricultura, a gente imagina que seja um apoio de uma forma geral, né? Mas na maioria das vezes é a garantia lá da manutenção nas estradas rurais para escoamento de produção. Agora, manter uma estrada em condição de trafegabilidade é uma obrigação, não é? Não seria nenhum apoio, né? É uma obrigação dos municípios em si, do município em si. Deveria haver um trabalho no sentido de incentivar realmente o setor agrícola de uma forma mais clara e objetiva também. Cláudio, justamente é isso que a gente percebe aqui, não estamos criticando ninguém, a gente sabe que não é fácil, tem uma série de dificuldades, mas podemos observar pela reunião da Câmara, né? A gente sabe que tem vereador que pede a melhoria da estrada do bairro tal. Aí vão lá e atende aquele vereador. Precisa para o outro bairro. Quer dizer, então nós vivemos em função de demanda. E aquele que não tem representação nenhuma? Então não vai ser atendido, né? Eu falo por mim, eu tenho uma propriedade ali na fazendinha. E a estrada nossa lá é muito complicada. Muito complicada. E agora está fechando, que eu estou achando que daqui a pouco nós vamos... Porque tem uma mata ali e a mata está fechando. Então eu falei, vai chegar uma hora aqui que nós não vamos poder passar porque a mata vai fechar, né? Então, eu acho que essa política também é uma sugestão aí para os gestores. Essa política de estrada, ela teria que ser olhada com mais carinho, talvez criando aí até uma equipe de manutenção das estradas, né? Porque passar a máquina é importante, mas às vezes até pior em determinados momentos, né? E uma manutenção aí, às vezes até com um trator, uma carreta, uma lâmina ou coisa parecida, desviando água, consertando as estradas e tal, daria um resultado muito bom. Claro que o produtor rural, ele depende muito das estradas, porque ele está no dia a dia na estrada, né? Então, ela é importante, além
do escoamento da produção, né? Então tem tudo isso. Eu não posso falar muito, porque eu não ando muito no município de Ouro Fino, mas de qualquer maneira, pelo menos a minha estrada lá não está boa. Conversando com Telmo Godinho de Oliveira, presidente do nosso sindicato rural aqui de Ouro Fino. Agora, voltando para o cenário nacional, Telmo, o Ministério da Agricultura afirma que depois de 2 décadas que estiveram separados, o pequeno, médio e o grande produtor rural estão trabalhando juntos. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o senhor vê isso como realidade? Isso está acontecendo? Isso tem que acontecer? Precisa acontecer? E a outra questão também, para a gente já poder ir para os momentos finais do programa, é em relação aos financiamentos nos bancos, as taxas de juros, as condições, se elas têm favorecido o produtor rural. Porque a gente tem visto aí algumas medidas até com pouco resultado eficaz, que seria na questão do cheque especial, né, em algumas questões, algumas taxas que estão sendo reduzidas, mas é uma coisa pequena perto do volume, né, do tamanho do país, da necessidade do povo brasileiro também. O senhor vê que o pequeno, médio, grande produtor estão trabalhando junto, e essa questão também do financiamento para a produção. Então, Cláudio, a gente percebe que essa questão da integração do pequeno, do médio e do grande produtor, isso está chegando aonde a gente gostaria. Porque, na verdade, todos têm a sua função e o seu valor no setor. Porque o que interessa para o Brasil é a produção. E o que interessa para o consumidor também não deixa de ser o preço, o custo, né? E havia no passado até uma grande separação aí da questão do trabalhador com o sindicato patronal. Muita coisa houve no passado até com relação a isso também, pequeno produtor, mas hoje felizmente isso vem alinhando, isso vem acontecendo uma integração maior. E não justifica, Cláudio, na verdade, porque o trabalhador é tão importante quanto o próprio proprietário, o próprio empreendedor do negócio, né? Eu sempre vi por esse lado, e muitas vezes eu sou procurado por algumas questões e eu informo para a pessoa: olha, essa questão aí você vai resolver bem lá no Sindicato dos Trabalhadores, porque eles têm uma estrutura boa, têm uma série de atividades. Então eu vejo com muita alegria essa integração, sim, ela vem acontecendo e precisa acontecer, né? Porque a gente sabe que o nosso próprio paizão não cria ninguém melhor e ninguém pior, todos são iguais, né? Essa questão de achar que é melhor ou pior também não existe. Todos nós somos iguais, todos nós precisamos ganhar o nosso pão, todos nós precisamos caminhar. Então esse eu acho que é o caminho, sim, da integração, do amor. É isso que precisamos fazer, é isso que nós precisamos trabalhar. A gente sabe que o governo federal no início andou lançando algumas coisas aí, agredindo de alguma forma, o próprio setor agropecuário às vezes tem hora que é meio violento também, a gente sabe, tem produtores que eles acham que são os donos da verdade, né? Mas não é isso, gente. Nós temos que mudar. Nós estamos na era do Cristo. E o Cristo nos ensinou exatamente o contrário. Com relação às taxas de juro, o Cláudio, iniciou também, aí, alguns anos atrás, o favorecimento ao micro e pequeno produtor rural, com taxas bem diferenciadas, que é o Pronaf, né, que é a linha de crédito Pronaf, que ela é bem favorecida. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, chegou um volume de dinheiro razoável para esse setor. É claro que o setor bancário é um setor que tem muita fome. A gente sabe que eles têm vergonha até de publicar o balanço dele, né? Então o produtor tem que ficar esperto também, porque chegar lá, eles querem vender seguro, eles querem dar o cartão de crédito, que são taxas que não existem em outros países, né, que é um absurdo de taxa.
Mas, de qualquer maneira, tem que analisar e ver o que é melhor. Mas eu acho que sim, não falta dinheiro hoje. A gente tem certeza que não falta dinheiro, que tem dinheiro para atender. O governo está dando ênfase nisso para essa safra agora. É claro que às vezes tem alguma restrição de crédito, que é outra coisa totalmente diferente para alguma pessoa que talvez não regularizou a sua situação financeira. Mas, de um modo geral, o panorama é bom, viu, Cláudio? Eu acho que eu vou morrer esperançoso. Eu tenho muita esperança. E tenho certeza que eu vou morrer também preocupado com aquilo que não é bom para nós. Claro que uma guerra no mundo, a fome no mundo, não deixa ninguém feliz. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo, enquanto tiver uma pessoa passando fome, Cláudio, isso vai nos preocupar. Então, isso também a gente pensa muito. E a gente quer um país feliz, de paz, produzindo, assim como a gente quer também para a nossa cidade, uma cidade amorosa, uma cidade inclusiva, uma cidade com assistência médica boa, as crianças felizes, né? Cidade preparada para receber o pessoal de fora. Quantas pessoas estão lá em São Paulo, Rio de Janeiro ou em outro lugar, nós precisamos chegar num estágio em que o sujeito pensa no café de Ouro Fino, ô Cláudio, em São Paulo, ele pega o carro e vem tomar café em Ouro Fino. Não é isso? Então nós precisamos preparar a nossa cidade para esse tipo de coisa, gente. Ouro Fino é uma cidade tão boa, gente trabalhadora, dinâmica, honesta. Então nós temos condições de preparar Ouro Fino para um turismo até rural, porque nós temos muita coisa para mostrar aqui em termos de produção, né? Então é isso que a gente pensa e é por isso que a gente luta. Então, no Espaço Livre de hoje, conversamos com Telmo Godinho de Oliveira, economista e presidente do Sindicato Rural de Ouro Fino. Senhor Telmo, agradecemos muito a sua participação aqui e fique à vontade agora para informar também, né, que o sindicato está em novo endereço, tem uma estrutura de atendimento, o horário também que os produtores interessados em se associar, em tomar conhecimento do trabalho também de vocês, poderá procurar. Então, Cláudio, eu quero agradecer ao final dessa fala a radiodifusora, o próprio grande amigo Cláudio, e dizer que o sindicato está à disposição de qualquer pessoa, seja produtor ou não. Nós hoje estamos aqui na rua João Pinheiro, 234, próximo da rádio. Olha aí, isso é muito bom, dá até para tomar café lá no sindicato. E as pessoas que quiserem alguma informação, que tiver alguma dificuldade junto ao governo do estado, governo federal, na área rural, nós sempre estamos à disposição. O sindicato não está tão estruturado assim, com estrutura pesada, porque nós dependemos de demanda. Mas dentro daquilo que a gente está aí, e dentro das demandas, eu acho que o sindicato tem condições de dar uma boa ajuda. Nós estamos sendo muito demandados também com os cursos do Senar, que a certificação do trabalhador rural no meio rural depende muito do Senar. Então vamos dizer assim, um tratorista, ele precisa de ser certificado pelo Senar. Quem tem uma maquininha, quem vai fazer pulverização, e às vezes vem até o Ministério do Trabalho e multa o fazendeiro, né? E aí precisa da ajuda do Senar. E nós fazemos parte do sistema, que é FAENG, CNA, Senar e os sindicatos. Então, gente, eu quero me deixar aqui à disposição. Nós temos lá o sindicato aberto no horário comercial. Podem demandar. Reclamações não é comigo, é com o Dimo, que é o nosso companheiro lá. Elogios pode ser comigo, não tem problema nenhum. Mas aceitamos também críticas, viu, gente? Então é isso aí. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Desejo um bom dia a todos os produtores rurais. E quero dizer que o Brasil precisa de vocês. Todos nós amanhecemos lembrando do produtor.
Porque quem é que não toma um cafezinho? Quem é que não come o seu pãozinho? Então o produtor é lembrado em todos os momentos e são muito importantes para o país. Às vezes alguém pensa assim, Godinho, tá difícil, tá não sei o que, famou o Brasil, depende de você. Você precisa ajudar o Brasil. Então é esse o nosso caminho. Nossa gratidão à rádio, ao Cláudio, todos, e não poderíamos deixar também de deixar a nossa homenagem especial ao grande Luca, né, que foi o idealizador e o mantenedor de tudo isso. Se nós estamos aqui hoje na Rádio Difusora com todo esse potencial, graças ao seu Luca. Então a ele e toda a sua família, temos certeza que ele está lá num bom lugar. Então é isso, um abraço a todos e um bom dia. O Espaço Livre termina aqui. A seguir na Difusora você vai acompanhar o Rádio Serviço e logo em seguida vem o Paulo Henrique com o Vale Tudo. Para você, uma boa tarde e continue na Difusora.